boa tarde. Polícia Federal deflagra mais uma fase da Operação Lava Jato. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Distrito Federal. Um dos alvos da ação foi o ex-tesoureiro do PT, Paulo Adalberto Alves Ferreira, que já havia sido detido na semana passada na Operação Custo Brasil, que investiga fraudes no crédito consignado de servidores públicos. A ação de hoje foi batizada pela Polícia Federal de Abismo e investiga crimes de organização criminosa, cartel, fraudes licitatórias, corrupção e lavagem de dinheiro por meio de contratos da Petrobras, em especial de um contrato firmado para a construção do Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguel de Mello, no Rio de Janeiro. O esquema no CENPES envolve o pagamento de 39 milhões de reais em propinas. E o ministro do STF, Marco Aurélio Mello, autorizou a quebra do sigilo bancário do presidente interino da Câmara, Valdir Maranhão. A decisão foi tomada após um pedido da Procuradoria-Geral da República. Segundo o Ministério Público Federal, há fortes indícios de que Valdir Maranhão recebeu vantagens indevidas para atuar em diversas prefeituras em um esquema ilegal que direcionava investimentos de regimes de previdência de servidores públicos municipais. De acordo com Marco Aurélio Mello, o pedido do Ministério Público é relevante para que se esclareça a suposta participação de Maranhão no esquema. No entanto, o ministro negou o pedido de quebra de sigilo da mulher do parlamentar. Em nota, Valdir Maranhão diz que considera o pedido de quebra de sigilo bancário normal dentro de um procedimento investigatório e afirma que está à disposição para prestar esclarecimentos. E um novo aplicativo de carona, agora com motos, começa a funcionar aqui na capital. Em São Paulo, os serviços de mototáxi ainda estão em fase experimental. Mesmo assim, alguns motoboys que antes só faziam entregas mudaram de área e hoje trabalham apenas com o transporte de passageiros. O valor, no caso que você vai receber das corridas, tudo é bem superior do que os serviços de entregas de documentos e essas outras coisas. Para as empresas responsáveis pelos aplicativos, a falta de regulamentação não prejudica a implementação das ferramentas. O aplicativo é um meio que intermedia um passageiro e um motorista. Nós somos um serviço privado. Você não pode fazer um sinal com a mão e chamar um motociclista, nem um carro executivo. Então, o nosso serviço é privado. E a gente entende que isso naturalmente vai ser regulamentado. Isso é uma questão que o nosso jurídico vem tratando junto a cada cidade, junto à prefeitura de cada cidade. A lei federal que trata do mototáxi diz que o motociclista precisa ter no mínimo 21 anos, formação em um curso especializado e um colete de segurança reflexivo. A Prefeitura de São Paulo diz que vai aumentar a fiscalização desses serviços não regulamentados voltado ao transporte individual de passageiros. E a Prefeitura de São Paulo proíbe guardas civis municipais de atirar e fazer perseguições a suspeitos. A portaria da Prefeitura foi publicada no final de semana e foi uma medida tomada após a morte de um menino de apenas 11 anos após uma perseguição. Valdir Gabriel Silva Chagas levou um tiro na cabeça disparado por um GCM. Ele estava no banco de trás de um veículo que havia sido furtado por 2 adolescentes. O caso aconteceu no dia 26 de junho e, diante da repercussão, o prefeito Fernando Haddad afirmou que a ação foi equivocada. De acordo com a portaria, as principais funções da Guarda Civil são a proteção do patrimônio público, o policiamento preventivo e comunitário. E diante de situações de perigo, os guardas devem informar a central responsável e acionar a polícia. E com a crise econômica, aumentou a frequência a rede de restaurantes populares do governo do estado. Com menos dinheiro no bolso, as unidades do Bom Prato se tornaram uma opção para muita gente. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas nos períodos de março de 2014 e março de 2015 e mostra que houve um aumento na frequência do público no restaurante do Bom Prato, passando de 74% para 86% o número de pessoas que procuram o serviço de 3 a 5 vezes por semana. Muitas vezes você come por aí, não é um local, não é um local muito apropriado para comer e você também não vê a cozinha. E aqui você vê o pessoal fazendo, a gente vê o pessoal fazendo e tem a nutricionista,
É um local bem apropriado para comer. O número de aposentados que frequentam o restaurante também aumentou 5,4%, passando de 38,4% para 44,2%. A pesquisa revela também que houve um aumento da procura por um público que não era tão frequente. Pessoas com emprego e renda. São funcionários de comércios e prestadores de serviços que trabalham próximos às unidades do Bom Prato. Esse novo público passou de 28% para 32%. Depois do rompimento de uma adutora na Zona Leste, moradores da região da Vila Prudente contabilizam prejuízos e já pensam até em pedir indenização. Aqui na rua Domingos Afonso, na Vila Prudente, na Zona Leste, os técnicos da Sabesp continuam finalizando os trabalhos de reparo no duto que se rompeu na última terça-feira à noite. É que além do duto principal de abastecimento, uma galeria de águas pluviais também foi atingida. Só depois desse trabalho é que as equipes vão trabalhar na pavimentação da rua. A água, que tinha sido interrompida em 13 bairros, atingindo 70 mil pessoas, já voltou na maioria das casas. O problema agora são os prejuízos. Algumas famílias, como a da Mariângela, já estão contabilizando o tamanho de uma eventual indenização. A água destruiu toda a coleção de selos antigos do pai dela e também de objetos raros. Contabilizar dá até uma preguiça, porque é muita coisa, muita miudeza, por causa das coleções do meu pai, né, de selos, selos que datam desde antes de 1900, tem muita coisa. E depois de um fim de semana quente para os padrões do inverno, a segunda-feira começou com mais calor ainda. A máxima chegou a bater na casa dos 26 graus e, segundo os meteorologistas, já deve voltar a chover por aqui. Vamos à previsão para essa semana? O tempo vai continuar seco amanhã em todo o estado de São Paulo, mas a partir de quinta-feira, um sistema de baixa pressão que está causando chuva no sul do Brasil deve avançar e provocar chuvas fracas aqui em São Paulo. Mas enquanto isso não acontece, a terça-feira será mais um dia ensolarado em todas as regiões do estado, sem nenhuma gota de chuva. E com esse tempo seco, a umidade relativa do ar fica entre 30% e 40% no interior. E faz bastante calor. Olha, a máxima chega aos 30 graus em Votuporanga e também em Presidente Bernardes. Em Bauru e em Ribeirão Preto, faz calor de até 29 graus amanhã. E em São José dos Campos, máxima em torno dos 28 graus. Em toda a faixa leste, o dia ainda amanhece com névoa, mas que vai se dissipando ainda pela manhã e o sol predomina durante a tarde. Vamos ver as temperaturas aqui na Grande São Paulo? Nessa madrugada, mínima de 13 e máxima amanhã à tarde de 26 graus. Na quarta, as temperaturas ficam entre 14 e 25 graus. E na quinta-feira temos mais nebulosidade e chances de chuva fraca e isolada, com máxima em torno dos 23 graus. E um espaço aqui em São Paulo permite que crianças conheçam e pratiquem esportes olímpicos. Veja a reportagem de Luciano Penteado. A instalação fica aqui dentro do Santana Park Shopping, na zona norte de São Paulo. Aqui, a molecada de 4 a 12 anos pode conhecer e também brincar em algumas modalidades olímpicas, como, por exemplo, a corrida, o arco e flecha, o golfe, a ginástica e até o levantamento de peso. É tudo de graça e o circuito dura 20 minutos. Também tem vídeos sobre as edições do evento, sobre os mascotes Tom e Vinícius e até um teste para a criança descobrir qual esporte combina mais com ela. O espaço funciona de segunda a sexta-feira, do meio-dia até às 8 horas da noite e nos finais de semana, das 2 da tarde às 8 da noite. É bem legal para as crianças, né, para aprenderem todos os esportes que tem, né, e estarem praticando também, bem legal, gostei. Mexe com a gente e a gente consegue fazer coisas que a gente não conseguia fazer. Tem que mirar bastante e é bem legal mesmo. Qual que você acha que é a importância do esporte na vida de uma criança, por exemplo? Tudo, principalmente a formação do caráter, desenvolvimento para a vida adulta, é importantíssimo isso daí. O Kids Arena Rio 2016 funciona no Santana Park Shopping até o dia 18 deste mês.
E o Gazeta News dessa segunda-feira fica por aqui. Nos acompanhe também no Jornal da Gazeta, às 7 da noite e também no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com as notícias do esporte no Gazeta Esportiva. Uma ótima semana para você e até amanhã.